Bem, para a gente entender então e tentar observar o efeito real e prático da quantidade de dados ou de instâncias de treinamento que a gente tem, voltemos aqui para o nosso Gini, certo? Percebam, eu nem fechei aquele modelo, eu vou usar exatamente a mesma rede Bayesiana que estava aqui, com exatamente as mesmas definições de probabilidade, certo? Lembrando que, vejam só, uma vez que a gente define qual o valor do atributo 1, eu tenho 99% de chance de ter uma classe e 1% de ter a outra. E se eu definisse o nosso atributo 1 como sendo outro valor, mudaria. Então é 99 para outro valor e 1% só para o valor 1 da nossa classe. Tá? Aqui vale até um comentário também. Vocês viram que quando a gente rodou o ECA para classificar esse conjunto de dados, ele estava acertando 100%. Significa que o nosso modelo da árvore de decisão, por exemplo, ou da rede Bayesiana que a gente gerou, acertou 100%, ele acertou mais do que deveria acertar, porque os dados deveriam ser suficientes para que ele montasse a classe com 99% de acerto, certo? Então, o valor da classe, o valor do meu atributo 1, ele define qual é a classe que vai acontecer com 99% de probabilidade para um e 1% para o outro. Significa que na maioria das vezes, quando esse atributo tiver valor estado 1, a classe vai ser zero. Em 99% dos casos, mas vai ter 1% aqui que vai variar, certo? E o contrário também é verdade. Em 99% das vezes que a minha variável 1 tiver estado zero, a classe vai ser estado 1. Mas isso vai ser em 99% das vezes, não vai ser em 100% das vezes. Então, quando o meu modelo de árvore de decisão, vocês viram, diz que se o meu estado do atributo 1 é zero, então a classe é 1, e ele acerta sempre isso, percebam que ele exagerou nisso. Então vai ter alguns casos que na prática, apesar de ter rodado para aqueles 10 exemplos ele ter acertado, na prática vai ter mais ou menos aí 1% de casos em que ele vai errar, essa árvore vai errar, certo? E não errou só porque o nosso conjunto de dados lá é muito pequenininho. Por isso que aconteceu aqui. Tá bom? Bom, mas agora, vindo para o nosso problema então desse conjunto de dados muito pequeno, eu vou usar a minha opção de gerar um arquivo de dados aqui, exatamente como estava antes, só que agora percebam, eu vou pôr aqui o nome da minha variável 10.000 lá em cima, 10.000, certo? E aqui eu vou gerar 10.000 casos, 1, 2, 3 também. Vou manter o resto tudo igual. Então vamos gerar 10.000 casos para esse cara que está aí. Ok. Ele está dizendo que já tem, eu já tinha um arquivo desse, eu estou substituindo então. Ok, fecho esse cara. E agora se eu abrir o ECA, certo? Eu quero abrir o ECA agora e trabalhar com esse arquivo novo, então vou vir aqui no pré-processamento, abrir arquivo, vou procurar, eu tenho ele aqui agora com 10.000 e eu preciso pegar todos para poder funcionar. Perfeito. Ele também diz que não dá, mas eu dou um ok, uso o filtro e pronto. Então agora eu tenho 10.000 instâncias para essa rede Bayesiana. Percebam que eu continuo tendo 50% para cada um, mas agora eu não tenho mais 6 e 4 igual eu tinha lá. Pode ver que eu tenho 4.900 para um e 5.000 para outro, o que está bem mais parecido, porque então com um número maior de instâncias o arredondamento, o erro de arredondamento vai diminuindo, né? Pode ver que elas estão bem mais parecidas do que estavam antes. E eu vou então tentar rodar. Eu vou salvar aqui para se eu precisar depois ter isso já com o meu cabeçalho, certo? Com 10.000, save, ok. Vou vir aqui para o meu classificador. Vou começar de novo, igual a gente tinha trabalhado anteriormente, não é? Com as árvores. Então eu vou pegar aqui a árvore e vou escolher o meu ID3. Tendo o meu ID3, eu rodo. Opa, tá errado. Tem que escolher aqui a classe. Aí eu rodo. E agora eu tenho 98%. Eu vou tirar esse exemplo aqui só para ele parar de mostrar, para eu poder subir e mostrar a árvore para vocês, tá? Não precisa mostrar qual acertou e qual errou, mas se eu fizer aqui 98,9% de acerto. Percebam, pessoal, que esta árvore ela está acertando praticamente 99%, que é o que, na verdade, o meu conjunto de dados realmente
permite que eu acerte, né? Esse conjunto de dados, ele tem um atributo aqui que define aquela variável, a classe, em 99% das vezes. Então, o meu classificador deveria acertar 99% das vezes se ele tivesse capturando exatamente a distribuição dos dados que eu tenho. E ele está muito próximo disso. Percebam que ele está acertando 98,9, tá? Percebam que essa árvore de D3 ela está um pouco maior do que estava antes, né? Então ela gerou algo um pouquinho mais complicado, mas está acertando exatamente aquilo que era para acertar. E se eu escolher o meu J48 agora, o meu J48 ele acerta exatamente 98,9, que é o que deveria acertar, com a árvore sendo a árvore usando apenas, percebam, a árvore que usa apenas a variável atributo 1. Então, que é o correto, né? É o que a gente esperaria. Então, com 10.000 instâncias, ele conseguiu capturar. Bom, mas a árvore de decisão, mesmo considerando que podia ser uma coincidência, com 10 instâncias já estava acertando também. Se eu escolher agora a parte dos atributos bayesianos, então eu vou começar pelo naive Bayes, e fizer a classificação, percebam, o naive Bayes também acertou exatamente o ponto que a gente tinha. Então, com 10.000 repetições, ou 10.000 instâncias, como esse meu conjunto de dados é um conjunto de dados simples, as relações são muito simples, na verdade só há relacionamento entre esses dois atributos, a variável classe e a variável atributo 1, então é fácil para o modelo, com 10.000 instâncias, conseguir capturar isso e acertar exatamente ou muito próximo daquilo que deveria ter acertado, certo? Então a rede Bayesiana, mesmo a rede naive Bayes, forçando essas outras relações aqui, como agora não temos só 10 instâncias, nós temos 10.000 instâncias, as coincidências que forçariam essas setas terem um padrão mais forte, elas não aconteceram. É aquela história de você pegar a moeda e jogar 10 vezes para cima, pode ser que algo que era para ser 50-50 acabe acontecendo 4 vezes para um lado, 6 para o outro, ou 3 vezes para um lado e 7 para o outro, né? 7 caras e 3 coroas e coisas assim. Agora, se eu jogar 10.000 vezes a moeda para cima, isso vai se aproximar muito de 5.000 vezes um cara e 5.000 vezes coroa. Vai ficar bem mais próximo isso aí, certo? Então, é isso que está acontecendo aqui. O ECA conseguiu chegar muito próximo dos 99%, porque com 10.000 casos de um problema simples igual a esse, certo? Onde só duas variáveis estão conectadas, ele consegue achar. Então o naive Bayes foi muito bem. E se eu escolher o meu BaseNet aqui e fizer aquilo que a gente já comentou, tirar daqui que não é para ele começar como se fosse o naive Bayes, porque eu quero a rede Bayesiana mesmo, tá? Eu vou até aumentar aqui o número de pais para deixar uma rede um pouquinho mais possível, uma rede até mais bonita. E se eu rodar esse cara agora, ele acertou 98,9%, quer dizer, praticamente 99% que deveria ser. E se eu der uma olhada para como é que é esta rede Bayesiana que ele gerou, vejam, senhores, que como é bonito isso, que com a repetição, com o tamanho maior do conjunto de treinamento, ele gerou uma rede Bayesiana que é exatamente aquilo que a gente queria. Então, só o atributo 1 tem relação direta com a classe e os outros 4 atributos não têm. Ou seja, isso aqui reflete exatamente o que é que nós temos no nosso conjunto de dados. Por isso, na última unidade, a gente disse da beleza de você usar um modelo bayesiano como esse, uma rede bayesiana, que ele serve muito mais do que só como classificador. Você olha para a rede bayesiana que você gerou a partir dos dados e você percebe, é assim a distribuição original. Os meus dados originalmente se comportam dessa maneira. E se você tem um conjunto suficientemente grande de dados, você tem uma tendência de conseguir gerar uma rede bayesiana que realmente explica para você exatamente como é que são as relações entre as variáveis do seu problema. Vejam que coisa bonita essa. Você tinha uma rede que era assim, ou seja, só essas duas ligadas e essas aqui desconectadas, percebam que está cinza isso, certo? E quando você rodou a rede bayesiana,
foi exatamente isso que você obteve. Então, demonstra a robustez do nosso modelo aí. Claro, né? O que eu estou mostrando aqui é um problema super simples, né? E nem sempre o problema vai ser tão simples assim. Vai ter casos em que vai haver uma certa aproximação aí, principalmente quando você fala em problemas mais complicados, ou seja, que originalmente tenha realmente um número muito maior de relacionamentos entre as variáveis, mais que isso, que você tenha variáveis que também não sejam binárias, tenham vários outros valores possíveis, e mais que isso, que você tenha um número suficientemente grande de exemplos para aprender. Então, quanto mais complicado é o seu problema, maior tem que ser o número de exemplos de treinamento que você tem para conseguir fazer com que seu algoritmo realmente recupere tudo que é representado naquele problema. Tá? Mas isso aqui deu ou nos dá realmente a ideia de que da beleza, do quão legal, do quão bacana é você usar esse tipo de coisa. Certo? Bom, agora que a gente já explorou a primeira geração de dados, a gente percebe então o potencial da utilização da ferramenta Gini para fazer testes de algoritmos de aprendizado de máquina. Você pode gerar conjuntos de dados com características específicas e que contêm exatamente aquilo que você quer expressar ou simular no conjunto de dados, e aí você pode rodar os seus algoritmos de classificação e ver qual deles realmente está saindo melhor para aquele tipo de característica na prática.